Hoje eu quero pensar com vocês no Salmo 73. Salmo 73, sobre o que hoje eu vou chamar de alma pródiga. Alma pródiga. Esse salmo é um salmo muito interessante, porque na verdade ele nos leva a fazer uma análise de nós mesmos. Pessoas extremamente envolvidas, que fazem parte do todo, são parte integrante desse ambiente chamado Evangelho, extremamente envolvidos e transitam nessa ideia chamada culto e conhecem bem, mas geralmente, às vezes, por algumas circunstâncias e por algum momento, se perdem dentro de si mesmo. Porque hoje é muito comum você conversar com alguém que ele continua frequentando, ele continua, às vezes, até fazendo as coisas, ele continua sendo funcional, mas extremamente distante. Porque o Evangelho não acontece pelo lado de fora. Por lado de fora, às vezes, a gente é músico. Por lado de fora, somos pregadores. Por lado de fora, somos líder de alguma coisa. Por lado de fora, somos participantes, fazemos parte. Mas por lado de dentro, temos problema. Estamos em conflito. Uma série de eventos vai acontecendo e nós não vamos resolvendo, ou porque não paramos para ouvir, ou porque não tivemos tempo, ou porque não ficou muito bem definido, ou não entendemos os processos e vamos ficando. E as coisas vão ficando extremamente complicadas. E aí a gente percebe que existe até um termo muito comum que eles dizem que as pessoas estão perdidas na casa do Pai. Estamos dentro, continuamos participantes, extremamente integrados a todos os ambientes, fazemos tudo, sempre estamos aqui, mas aqui dentro, aonde é o verdadeiro sentido, estamos distantes. E esse salmo ele é fantástico nesse sentido, porque na verdade ele é a própria ideia de alguém que descobre isso. Eu já disse isso para vocês talvez em um outro tempo, e volto a dizer que os Salmos é o único ambiente da Bíblia onde Deus não fala, Ele só ouve. Tudo que está ali são respostas da alma. O que a ciência bíblica chama de gêneros, a vida chama de alma. É a alma que dá essas respostas. Mesmo quando às vezes parece Deus falando, na verdade é a poesia, é o poeta que está dizendo o que ele gostaria de ouvir de Deus. Só o que ele gostaria de ouvir de Deus é Deus, porque aquilo que ele quer ouvir de Deus já é aquilo que está dentro dele. Então não precisamos, irmãos, de muita coisa para continuar. O que nós precisamos entender é que a palavra está dentro de nós, e todas as respostas que nós precisamos para a vida já se encontram efetivada na nossa alma, porque aqui é a sede do Espírito Santo de Deus. É o lugar onde ele habita, e onde ele transita, e onde ele se identifica, e onde todos os propósitos e propostas acontecem a partir dele. Sendo que a vida, às vezes, ela pinta uns quadros complicados. E é desse texto e é sobre essa perspectiva que eu quero conversar com você hoje. Sobre esse Asafiano, essa figura, esse poeta, esse cantor, esse músico, esse levita, esse homem do templo, essa figura extremamente significativa e importante para o seu tempo. Ele é alguém de respeito, ele é alguém que ele cita uma geração, ele é o exemplo, ele é uma genealogia da adoração. A gente, quando para pensar em adoração, a gente pensa em Asaf, Gedutom, nós pensamos nos coatitas, porque nós chamamos eles de gerações da adoração. Eles fazem parte de tudo isso. Sendo que, apesar de ser essa figura muito próxima desses eventos, ele tem problema. E aí ele começa a declarar para a gente, aí eu convido você agora para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73, e aí a gente para dar uma olhada aqui e identificar exatamente aonde estão as nossas lutas e como nós precisamos de construir valores que vão nos melhorar. A primeira coisa que a gente percebe é exatamente essa declaração de um ser que sabe onde que estava, sabia quem Deus era, sabia o que ele fazia parte, onde ele estava, mas o problema dele era muito mais complexo do que ele mesmo imaginava. Ele diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, e também para com aqueles que são identificados como seguidores.
como pessoas que ele identifica como uma classe diferenciada, seleta, com compromisso, com ambiente, o que nós chamaríamos numa linguagem comum hoje de crente. Crente. Ele diz que bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Essa palavra leve, coração, dá um sentido exatamente daquelas pessoas extremamente compromissadas, não com as instituições de Israel, mas com o Deus de Israel. Não era com o ambiente cultico, era com a verdadeira adoração, era com o sentido que ninguém ia à presença de Deus sem antes passar por um processo de conhecimento, de consciência e de transformações. Então, quando estavam diante do templo, entendia-se que estavam de alma limpa e coração puro. E ele então diz para a gente que ele sabe que verdadeiramente Deus é bom. Então essa ideia de bondade de Deus é uma definição extremamente longânima e que traz exatamente a identidade desse homem. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus é bom, perfeito. Pelo contexto histórico, pelo contexto do que ele vivia, pelo aquilo que ele ouviu dos seus pais, pelo aquilo que ele ouviu dos anciãos, pela ancestralidade espiritual que era contada de geração em geração, por todos os poetas que antecederam a ele, todos os levitas que ali conviviam. Então, pelas experiências de Deus movendo no meio do tempo, ele sabia que Deus era maravilhoso, bom. E essa bondade era extremamente eficaz, porque ele sabia que dentro dessa bondade de Deus havia uma série de pessoas muito comprometidas com aquele ambiente, que ele chama de limpos de coração. Mas ele em especial está com dificuldades, e ele em especial está em problemas, apesar de estar nesse ambiente. Quantos de nós às vezes está aqui, irmãos, mas estamos com problemas? As respostas estão em nós, mas às vezes elas precisam de um amigo. Porque esse salmo é um grito da alma. A alma grita para si mesmo, mas às vezes isso não se faz tão triunfante e às vezes nós não entendemos essa perspectiva. Então a gente precisa de amigos, a gente precisa de palavras, a gente às vezes precisa de pessoas, precisamos exatamente sermos tocados e ouvirmos exatamente o que a nossa alma tem por necessidade. Senão seremos alguém que caminhou uma vida inteira, mas nunca conseguiu sentir Deus verdade. Aplaudiu, mas não regozijou. Levantou a mão, mas não sentiu. Viveu num ambiente de culto, se tornou um religioso, mas nunca verdadeiramente entendeu o que as pessoas sentem quando diz que Deus está visitando o seu coração. Por quê? Porque ele diz tudo isso, mas aí o verso de número 3 diz: quanto a mim, 2, perdão, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Quer dizer, eu já não estava mais entendendo, eu já tinha dificuldade em conceber o Deus de Israel e os limpos de coração. Esse é um sentido. Começa exatamente isso quando a gente sabe quem é Deus, mas a gente sabe que Deus é Deus de alguém, não meu. Ele é Deus dos outros, mas meu ele não é, ou não se parece ser. Ele é bom até com alguns, talvez seja esse grupo seleto que ele chama de limpos de coração, mas eu estou com problema. Eu não sei mais o que pensar, eu não sei como proceder, eu não sei como me portar. E quando esse ambiente se torna extremamente comum, a primeira coisa que nós vamos fazer como Asaf é olhar ao nosso entorno. Porque na verdade a gente chama isso de pano de fundo de um escape. A gente precisa escapar, outros precisam se justificar, uma autojustificação, outros precisam na verdade tentar enganar a si mesmo. Eu poderia adjetivar muitas coisas, são muitos predicados, mas não interessa, nós conhecemos. O grande sentido é que nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos dizer alguma coisa, até porque a alma aqui dentro está gritando. E como é um invólucro só, é um envelope único, a mesma que grita é a mesma que ouve. Só que ela grita
Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, os meus passos quase foram. Mas aí ele diz por quê? Significa que nada que eu e você esteja sentindo não tenha resposta. Tudo tem uma resposta. O que me falta às vezes é coragem para dizer para mim mesmo aonde estão os meus problemas. O que me falta é muitas das vezes eu me escondo atrás exatamente de ser um professor, ser um pastor, ser um pregador ou qualquer coisa semelhante, e aí vou maquiando as minhas lutas e as minhas dificuldades, vou maquiando as minhas presunções, vou maquiando exatamente o ser espiritual que eu preciso ser, porque eu preciso perguntar, porque a resposta está muito bem definida, eu não preciso ir longe para ouvi-la. E aí, ele diz para a gente o seguinte, ele olhou em volta e viu que, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade do ímpio, porque não há apertos na sua morte, mas firmes está na sua força. E depois ele vai fazer uma série de declarações a respeito da impiedade, do cruel, sabe, do soberbo, do vaidoso, do enganoso, do prepotente, do arrogante. Ele faz uma série de descrições. E aí você se assusta também, porque todo mundo já passou por isso. Você está passando umas lutas e umas dificuldades e parece que você olha do lado e alguém que vive uma vida dissoluta, sabe, inconsequente e às vezes extremamente maldosas, parece que não sente nada. O carro dele não quebra, lá ninguém fica doente, não perde o emprego, só é promovido. Tudo parece que para o lado de fora está tudo muito bom e está ótimo, e agora a gente está passando um aperto, passa as lutas. E ainda tem um problema sério, porque nós nascemos praticamente, boa parte de nós, ouvindo um jargão extremamente antibíblico, que crente precisa de luta para ter vitória. E a minha vitória já está garantida, é cruz, é Cristo, eu não preciso de luta. Na verdade, eu preciso de uma vida muito boa, independente, eu não preciso de luta para servir a Deus. Então, meu amigo, às vezes você já deve ter ouvido, você diz, não, irmão, você precisa de prova, né? Aí ele fala nem prova, fala prova. Você precisa de prova para poder você viver bem. Talvez já você precise. Eu, graças a Deus, eu quero vida boa. Eu queria poder estar na beira de um rio, pescando à vontade, dando glória a Deus. Oh, meu Deus, seria tão bom. Pescar até 5 horas, sair às 6 para pregar, voltar e ir direto para o rio de novo. Era a vida que eu queria. Olha que vida maravilhosa. Então, quando a gente olha em nosso entorno, a gente vai perceber exatamente que o mundo é isso. Só que é uma visão superficial. O grande sentido do Evangelho, é isso que eu quero que você guarde no teu coração, que ele não te dá visão superficial, ele te dá visão real. Dor é dor, perda é perda, luta é luta, nada é enganoso, é real. Nós vivemos num mundo real. O Evangelho não nos desnaturaliza, ele nos deixa extremamente naturalizado esse ambiente cruel, maldoso. Por isso que a Bíblia diz que o mundo está no maligno. O problema é que todo mundo tem as mesmas dificuldades, só que a leitura que eles fazem é diferente de nós. O meu problema talvez é que eu ouvi demais, talvez esteja extremamente influenciado por esse tempo, por essa modernidade, por esse sentido de uma palavra que criou um monte de tangente, e aí a gente ouve dizer que a gente vai receber tudo, não vamos sofrer com nada. Se tiver alguma coisa meio ruim na tua vida, é porque tu está em pecado, ou você não está sendo fiel, ou qualquer coisa semelhante. E a gente percebe que a vida é vida, e ela não muda para ninguém. Só que a gente entra nessas neuras e começa a olhar para o lado, e aí o que a gente enxerga é que parece que todo mundo que está para o lado de lá, que vive uma vida que ele vai definir de ímpio, sabe, aquele cruel, sabe, é uma série de descrições que dá para fazer, mas que vive fora da vontade de Deus. Essa seria a melhor definição. Aos meus olhos, eu não estou nem dizendo que é,
Eu estou dizendo, aos meus olhos, parece que aquela pessoa vive fora desse chamado projeto de Deus. Principalmente a ideia do ímpio bíblico é exatamente aquele que vive fora da vontade de Deus. E ele vai descrever tudo isso. Só que essa é uma descrição que ele começa a buscar algo que ele já tem. Essa é a verdadeira alma pródiga. Que ele não para de caminhar, mas também não sente mais nada. Ele até canta, mas ele não adora. Ele até prega, mas Deus não fala com ele. Ele até ora, mas ele não sabe nem por que ora. Na verdade, ele não ora. Na verdade, ele recita ideias. Porque a oração, na verdade, é algo extremamente tão simples e tão direto com Deus que a gente, às vezes, não sabe nem mais orar. Não sabemos mais orar. Porque, às vezes, a gente vê uma oração tão coloquial, tão formal. E, às vezes, eu tenho muita dificuldade de orar com alguém orando perto de mim. Porque geralmente eu paro de orar e fico prestando atenção na oração dele. Não consigo orar mais. E aí eu fico... É engraçado porque às vezes eu vejo que ele começa orando, depois sai pregando, depois sai ensinando a Jesus. E às vezes muito engraçado, é engraçado, mas é sério. Ele parece um técnico de MMA. Jesus está tomando um pau do diabo. E ele fica ensinando Jesus, vem cá, baixa essa guarda não, Jesus, levanta essa guarda. O diabo só tem esse golpe, Jesus. Quando ele jogar o golpe, o senhor finta para a direita e bate embaixo. Quando ele abrir, mete um upper nele, ele vai cair. E ele orando. Aí ele diz para Jesus o que Jesus precisa fazer. Ele vai ensinar a Jesus, né? Ô Jesus, já deixei lá quase pronto. É só o senhor botar o dedinho lá que o milagre acontece. Só dá o enter lá. O programa está prontinho. É só enter e o milagre vai cair. Aí é dessa forma. Por que nós vamos fazendo isso, irmãos? Porque a alma está pródiga. Ela está muito longe. Ela já se perdeu. Ela e o Espírito Santo já não tem muito mais comunhão. A relação está distante. Tão distante que eu consigo enxergar aquilo que não é meu. E nem é meu direito. Antes, porque antes eu não enxergava? Claro que não. Isso sempre foi comum a todos nós, porque antes isso não entrava na minha alma, porque estava completamente preenchida, ela estava cheia. Aí agora eu começo a abrir espaços, por isso que eu consigo enxergar o ímpio, por isso que eu consigo enxergar as suas peripécias, por isso que eu consigo fazer essa série de declarações que ele faz, todas essas descrições que ele faz do ímpio, é porque tem muito espaço dentro da sua alma, que cabe tudo isso. E aí ele vai dizer para a gente que isso leva ele num lugar de destruição. Verso 16, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. E olha que ele é insistente. Ele quer racionalizar tudo isso. Ele quer achar justificativas e fazer separações lógicas de por que um justo sofre, por que parece que o ímpio triunfa, por que eu não triunfo, por que eu não consigo. E aí quando ele tenta entender, e ele ainda força a situação, esse que é o grande sentido, ele vai forçar, ele tenta compreender, ele tenta o lógico, o óbvio de tudo isso, ele tenta uma compreensão. Não que o Evangelho me impeça de ter coisas lógicas, mas esse sentido é vida, que não é diferente. Aí alguém te perguntou outro dia para mim, então qual é a nossa diferença? Eu falei, é porque eu estou em paz, e você está desesperado. Quando eu perder, eu vou sentir saudade, mas não vou entrar em desespero. Esse é o poder do Evangelho. Porque aqui onde o desespero habita, que também é a alma, também habita o Espírito Santo. Aonde aqui também habita a dor, também habita a graça. Aqui onde habita os questionamentos e as interrogações, habita
A vida em Cristo Jesus é o mesmo ambiente. Então eu preciso preencher a minha alma da presença dele, do Espírito Santo, da glória do Pai, sabe, do poder revelador da sua palavra, porque é esse ambiente na minha alma que vai expulsar todos os meus questionamentos e vai deixar a minha alma, sabe, sóbria pela graça de Deus, pronta para viver essa vida de forma direta, significativa e em Cristo. Porque ele tenta entender. Depois que ele tenta entender, ele entra no 17 e aí sim, ele nos define. Não sei se você já parou para prestar atenção no que ele diz. Verso 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quer dizer, piorou. Ele não conseguia. Não havia mais possibilidade, dentro das suas razões, das suas formas de pensamento, da lógica do seu pensamento, dele chegar a uma conclusão. O que nós chamaríamos hoje dele estar em crise. Ele está angustiado, está deprimido. Ele está exatamente vivendo um momento extremamente complicado. Só que o verso 17 é o grande prólogo da ideia. É o que introduz a isso dentro de nós. Olha o que ele diz para a gente. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Agora, vamos definir essa ideia em 2 pontos. Primeiro, ele está falando realmente de templo. Ele está falando de templo. Ele precisou entrar naquele lugar e ouvir a si mesmo. Talvez esse salmo ele tenha cantado lá, que é o melhor lugar para a gente cantar o salmo das nossas necessidades, são exatamente nesses momentos de questionamento. E ele diz que entrou no santuário. Ele entrou literalmente dentro do templo e ele então ouviu a si mesmo. E percebeu que o ambiente era muito maior do que ele mesmo, porque ele percebeu a presença de Deus. Deus estava presente naquele ambiente, apesar de ser realmente uma estrutura física, mas para ele, o kavod, a glória estava naquele lugar. Aí quando esse coração é invadido por essa presença, ele então percebe exatamente quem ele é e o seu lugar. E nesse momento é como se a alma retorna para dentro de si mesmo. Agora, e a gente? Estamos falando desse ambiente? Não. Estamos falando desse ambiente. Esse ambiente chamado vida. Alma aqui, esse lugar, a sede das minhas emoções. É quando eu volto para dentro dela, eu acho Cristo. Eu acho a sua glória. Eu acho a sua presença. Eu acho as suas manifestações. Aí ele diz que ele voltou para dentro do templo, então ele parou para entender. Aí ele diz o seguinte: certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Agora ele vai fazer uma série de outras descrições, exatamente que o grande não é viver lá, é o que se sente. Porque o ímpio também não dura para sempre. E bastava algum tempo de diálogo para ele perceber que ele era um ser sem esperança e que ele estava vivendo de forma tão indigna, empobrecida e de espírito quanto qualquer um. Só que não basta ouvir, tem que sentir. Aí que coisa interessante, irmãos, aí você vai lá agora no verso de número 23. Ele então faz uma série de descrições nos versos anteriores. E no 23 ele diz assim, todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Eu vou continuar com o problema. Isso que é consciência da graça de Deus. Mas eu sei que tu estás comigo. Não vai faltar dificuldade na tua vida. Eu não sou o profeta do caos.
Mas eu vim aqui para você entender que essa é a nossa vida. Não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade. Mas Deus está contigo, meu irmão. Sabe, não estou te trazendo uma palavra de autoajuda, não, eu estou te dizendo, Deus está contigo, nós vamos vencer, isso vai passar, essa luta passa, Deus está, agora ele percebe que não é aquilo que ele vê, é aquilo que ele sente, porque o que ele vê é impiedade e ímpios, o que ele sente é graça, é poder, é presença de Deus. A grande diferença entre o mundo e você é que você lá fora eles estão vendo, nós estamos sentindo, nós não estamos vendo nada. Muitas das vezes não vemos nada, mas sentimos tudo e sabemos quem está dentro de nós. Templo da morada do Espírito Santo. Nós somos templo da morada de Deus. Aí ele diz para a gente assim: olha, guia-me aos teus conselhos e depois me receberás em glória. A que tenho eu no céu senão a ti? Eu gosto dessa pergunta. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Verso de número 26. A minha carne e o meu coração desfalecem. Por causa dos meus problemas. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostatando se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-se do meu Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Aí é aquela velha pergunta: e aonde estava tudo isso? Para o lado de fora? Não. Ele recebeu tudo isso agora de uma audição? Alguém escreveu para ele, disse, mandaram uma mensagem para ele? Não, irmãos. Isso não está para o lado de fora. Isso está nas nossas almas cravado por onde o Espírito Santo habita. Todas essas respostas estão contidas. O grande problema é que muitas das vezes a minha alma se torna pródiga. Ela sai aí para tentar enxergar, ou tentar compreender, ou tentar definir por que eu estou passando por luta. E lógico que isso é muito simples e é comum. Asaf em nós, estamos nele, ele está em nós, no sentido de que aquilo que aconteceu com ele vai acontecer comigo e com você. Se você olhar no entorno da tua vida, você vai achar exatamente as mesmas descrições. E pior, você vai achar ainda tanto dos ímpios que estão lá para o lado de fora, que não conhecem nada a respeito de Deus, quanto os que parece que estão dentro e parece que conhecem alguma coisa. E aí é pior. Eu acho que nós ainda estamos em uma condição pior do que a de Asaf. Porque a gente consegue ficar mais complicado, mais sentido, porque parece que às vezes nos sentimos sozinhos. Mas eu gosto muito dessa pergunta, e é com ela que eu quero encerrar essa fala. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Aleluia. Aí eu quero que você volte para casa pensando hoje, quem pode responder isso? Quem pode te responder isso? Essa é uma resposta que eu não posso dar para você. Porque essa é uma jornada que nós vamos fazer extremamente sozinhos. Você pode amar uma pessoa, essa pessoa pode cuidar de você, sabe, muito bem, como um pai, como uma mãe, como um irmão, como esposo, esposa, como um amigo fiel, cuidar da gente, mas essa resposta, ela não tem para a gente. Porque essa jornada é solitária. Porque essa resposta só cabe aqui dentro. Só a alma tem essa resposta. Que bem eu tenho além de ti. E aí, o próprio responde: e na terra não há quem eu deseje além de ti. A resposta é direta. E ela vem num sentido direto. A gente diz isso, que essa é uma resposta que já está pronta na alma. O problema é que às vezes a gente não para perguntar. A minha oração hoje é que você faça essa pergunta para a tua alma. E se por algum momento, por algum sentido, por alguma questão, por alguma dificuldade,
ela se pareça estar distante, parece que ela se tornou essa alma pródiga que precisa ver lá para o lado de fora se consegue resolver as questões que estão para o lado de dentro. Faça essa pergunta, porque quem faz essa pergunta não volta para a vida sem resposta. Ninguém volta para a vida sem resposta. Há perguntas que a gente faz ao próximo que não se consegue resposta. Há perguntas que a gente faz até para nós mesmos, em alguns sentidos da vida, que não há respostas. Mas quando a alma pergunta: que bem eu tenho além de ti? A alma responde: eu não tenho nada além de Deus nessa vida. Aleluia. Nós não temos nada além de Deus nessa vida. Aí vai ficar difícil? Vai. Os problemas vêm. Parece que os ímpios prosperam e a gente não. Sim, isso não muda, nada disso mudou, porque o sentido da palavra não é mudar essa externalidade. Nunca foi. A palavra nunca foi trabalhada para mudar a externalidade, não. Ela sempre está sendo trabalhada para mudar a minha alma, para mudar as nossas almas. É nessa perspectiva que a alma volta para casa. Começa dizendo que bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu fiquei olhando para o lado de fora e vendo que os ímpios parecem que vivem melhor do que eu. Mas quando eu tentei entender isso, eu me perdi por completo. Mas quando eu fui para o lugar onde Deus está, aleluia, quando eu fui para o lugar onde Ele habita, quando eu resolvi estar exatamente no lugar que eu nunca deveria ter saído, que é aqui onde Ele está, porque eu e você somos esse templo, a resposta veio de imediato. Volte para casa hoje, entendendo que tudo o que você precisa já está transcrito pela palavra. Tudo o que você precisa de resposta já está guardado no teu coração pela presença do Espírito Santo de Deus. O que nos falta hoje é pergunta para Ele, e a resposta é em sequência. Posso orar? Eu quero te convidar a estar de pé, eu quero orar contigo. A minha oração é que ninguém que está aqui hoje volte para casa como uma alma pródiga. Não. Mas volte para casa hoje com uma resposta que muda toda a história. Depois você faça uma releitura com mais tranquilidade dos versos 23 em diante. E que esses versos sejam exatamente as nossas definições. E que seja natural essas perguntas para com Cristo, porque as respostas chegarão de forma maravilhosa. Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque mesmo quando nós tivemos, Pai amado, a coragem de olhar para o lado de fora e achar que o mundo tem coisas melhores, que os mundanos têm coisas melhores, mas o Senhor nos fez nos perder em nós mesmos, nos questionou e a gente se perdeu, ficou perturbado. Mas a minha oração hoje é que todos nós possamos ir à tua casa, voltar em nós mesmos, olhar para dentro de nós, onde tu habita, onde tu mora. Essa é a tua casa. É saber que se você estiver em casa, Deus, não vamos ficar sem resposta. Então essa é a pergunta das nossas almas hoje. Então responda os nossos questionamentos, Espírito Santo. Fale de forma extraordinária, construtiva e restauradora.
Senhor amado, mostra-nos, Senhor amado, que somos muito melhores, porque o mundo e o ímpio é como a erva que corta de manhã e à tarde ela está seca, mas o justo viverá para sempre, o justo florescerá, ele viverá, Senhor amado, não pelaquilo que ele vê, mas pelaquilo que ele espera. Ele não vive, Senhor amado, pelaquilo que é resultado, mas ele vive, Senhor amado, Pai, pelo propósito da tua palavra. Então nos aguarde hoje mesmo, Deus, que nós vamos te perguntar, e porque esperaremos uma resposta que vai mudar o nosso dia, vai mudar a nossa jornada e vai mudar a nossa caminhada. Então, Deus, se há alguma alma pródiga aqui nessa noite, que o Senhor possa trazer de volta, porque, Senhor amado, esse é o melhor lugar para estar na tua presença, e não há bem maior do que o Senhor, Senhor, na vida. Então nós declaramos isso ao Senhor nessa noite, e Pai amado, cremos que o Senhor fez uma grande obra na nossas vidas. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém.